É claro que isto é mais para os, ou é só mesmo para os que vão fazer exame de português. Estou aqui na página inicial do blog e vamos onde está exames, informação oficial sobre a prova de português não interessa muito. A informação geral adenda também nem tanto. Interessa esta adenda sobre a prova de português. E é aqui que está aquela tabela com as mudanças que houve no caso do exame de português, que fizeram que o grupo 3 passasse a valer 44 e todos os outros itens passassem a valer 13 pontos e havendo agora 10 que são todos os do grupo 1 e os últimos do grupo 2 que se podem descartar as duas piores respostas. Mas isto eu expliquei em aula, portanto não o vou retomar aqui. Interessa-me sim chegar. Julgava que era aqui que estava, mas não. Por acaso não é. Portanto, vamos recuar e vamos entrar aqui na informação geral, adenda também. Porque aqui nos encaminham, isto em si não tem grande interesse, mas aqui encaminham-nos para a prova de português, instruções de realização. Isto é a mesma coisa novamente. Estou enganado. Então, recuemos ainda. Deixem ver se é aqui. Deve ser aqui. Documentos curriculares em vigor. Isto remete-nos para os programas e para umas metas, para as aprendizagens essenciais. Vejamos, por exemplo, as do 10º ano. E ficamos por aqui a saber que nem tudo do programa é suscetível de sair em exame, porque é dito que só interessa o que está também nestas aprendizagens essenciais. Ora, aqui no programa de 10º ano, vemos que estão cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio e maldizer. Tudo isto realmente é suscetível de aparecer em exame. Fernão Lopes, os dois textos que interessam, que são o do Alvoroço, que foi na cidade, e depois há duas hipóteses, mas uma delas é o Cerco de Lisboa. E Gil Vicente, a farsa de Inês Pereira ou o Alto da Feira, aqui a sair alguma coisa teria de ser sempre em alternativa, dando a hipótese do aluno escolher a peça que tivesse dado Gil Vicente. Depois Camões, rimas. Não, há muito tempo que não revimos o Camões lírico. E os Lusíadas com as estâncias que interessam. Elas também estão no livro e serão exatamente estas. Aqui parecem ser ainda menos, talvez, mas creio que são as que estão no nosso livro também do 10º ano. Agora, reparem que não está a história trágico-marítima. Portanto, podemos descartá-la. No caso, e reparem, estou só a ver a parte
de conteúdos literários ou de obras a dar, de educação literária, como se diz, mas na gramática podíamos fazer o mesmo escrutínio, mas eu tenho insistido tanto nos assuntos que interessam de gramática que não vale a pena estar agora. No caso do 11º ano, indo só também de novo à educação literária, às obras, digamos assim, lá está o Frei Luís de Sousa, e o Padre António Vieira. Ainda hoje na aula chamei a atenção para a importância destas duas obras, Sermão de Santo António, aos pés, e Frei Luís de Sousa. Eu diria que do 11º ano é o mais adivinhável em exame. Depois, o Amor de Perdição, para além de só serem obrigatórios alguns capítulos, os que estão aqui, que nós lemos em aula, também compete com outras obras que podem ter sido dadas noutras escolas, portanto eu diria que é menos provável que saia. Essa de Queiroz, já o dissemos várias vezes, pode, claro, sair, mas também é alternativa aos Maias ou Ilustre Casa de Ramires. Antero de Quental, mas muito pouco, são só 2 poemas, nós lemos mais. E Cesário Verde, que é aquele grande poema em 4 partes, O Sentimento do Ocidental. Eu direi que Padre António Vieira, Frei Luís de Sousa, o Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa, e já um pouco menos, mas também o Cesário Verde, seriam as nossas apostas para obras do 11º ano que pudessem aparecer naqueles textos, ou na pergunta 7 do grupo 1. Bem, e no caso do 12º ano, também podemos ver que não aparece o livro do Desassossego. Obras de Fernando Pessoa, poesia lírica, enfim, o ortónimo e os heterónimos e o ortónimo épico, a mensagem, e depois os 3 contos, mas quer dizer, têm de saber um, e depois dos poetas, que são escolhidos por cada escola, são escolhidos sempre 3, mas podem ser muito diferentes, é entre estes que estão aqui, do Miguel Torga à Ana Luísa Amaral, a mais jovem. Nós, por acaso, demos precisamente Miguel Torga, o mais velho, e Ana Luísa Amaral a mais nova, e demos também o Eugénio de Andrade. E depois não aparece o livro do Desassossego, e temos ou Memorial do Convento ou Ano da Morte de Ricardo Reis, também teriam de aparecer. Há escolas que podem ter optado pelo Memorial do Convento, teriam de aparecer em alternativa. E pronto, isto era o que lhes queria mostrar. Acho que podíamos agora passar para a prova do ano passado, porque nós ainda não vimos bem, de fio a pavio, uma prova, e eu clicava aqui na prova da primeira fase do ano passado. Parece que é a mais adequada, por ser do ano passado, por ser da primeira fase, e realmente é um bom exemplo do que pode ser a estrutura de uma prova, mesmo a deste ano, porque em termos de estrutura não haverá diferenças. Tínhamos um poema de Pessoa, do ortónimo, precisamente. Bem sei que há ilhas lá ao sul de tudo, nós demos depois em aula também. 3 perguntas sobre este poema. Eu diria que em todas elas vocês deviam tentar fazer uma resposta dicotómica ou mesmo em tríade, tentando apanhar 3 características, assim podemos dizer. Por exemplo, esta pergunta 3, explicite 2 sentidos das anáforas e das suas variantes, tendo em conta o desenvolvimento temático do poema. Explica o conteúdo dos versos 3 e 4 e relaciona com a temática pessoana em evidência no poema.
Nas 3 primeiras estrofes, o sujeito poético descreve um lugar idealizado, apresenta as características desse espaço. Já vamos perceber porque é que é importante a pessoa ter em conta estes dois aspectos, estes dois tópicos sempre que devem ser discriminados, e também ter sempre em conta esta fórmula do enunciado, que geralmente diz duas coisas, não é? Apresenta duas características, exemplifica de uma delas. Como a transcrição aqui é óbvia a necessidade da citação, mas eu diria que é sempre necessária a citação, mesmo quando ela não está absolutamente pedida explicitamente. Explica o conteúdo dos versos 3 e 4 e relacione com a temática pessoana. Ter em conta sempre estas duas vertentes, porque depois nas grelhas de correção também vão verificar precisamente se relacionaram com a temática e se explicaram o conteúdo. Enfim, para dar o exemplo com este. Depois na parte B, mas ainda dentro do grupo 1, tínhamos Padre António Vieira. Também creio que é uma boa ilustração. E depois 3 perguntas. Também fizemos isto em aula, não vale a pena estar agora a ver. 3 perguntas aqui. Uma delas era com lacunas para preencher, veem? Também a fizemos em aula, mas não é obrigatório que assim seja. Quer dizer, podem ser 6 perguntas para responder mesmo. De escrita restrita, é assim que se diz. Ou de escrita, já não sei. E depois a parte C, que neste caso era sobre o ano da morte de Ricardo Reis ou o Memorial do Convento, a tal em que não temos propriamente texto para desenvolver. O grupo 2, realmente lá estão as 4 primeiras perguntas de escolha múltipla, claro, sobre texto, com relativamente pouca gramática. Aqui ainda figuras de estilo na 4, mas é basicamente interpretação do texto. Mas a partir da 5, a 6 e a 7 é aquilo que eu tenho designado como gramática dura, embora, enfim, nem toda seja assim tão difícil como isso. E reparem, na 5 é orações, na 6 é funções sintáticas e na 7 é o valor modal. Eu diria que se acrescentarmos a isto os valores aspectuais, os valores temporais, talvez os daíticos, tipos de coesão, lexical, interfrásica, referencial, aspecto temporal, não haverá muito mais assuntos de gramática. E reparem que 2 destas perguntas, os últimos itens, 6 e 7, são mesmo para escrever. A quinta ainda é de escolha múltipla, mesmo assim. E eu creio que isto costuma ser sempre assim e vai continuar a ser. E depois o grupo 3, que agora vale um pouco mais, uma dissertação, também já falamos bastante destas dissertações, mas reparem aqui nas cotações, as do ano passado, e era 16, 16, 16, 16, aquela de lacunas valia menos, valia 8, mas as do primeiro grupo valiam todas 16, agora valerão todas 13. E é provável, não sei, ia dizer que se calhar sejam todas de escrita mesmo, que desapareça a de lacunas, mas não sei. Depois o grupo 2 valia tudo 8, vai passar a valer tudo 13, e o grupo 3 valia 40, vai passar a valer 44. Agora queria mostrar num instante os critérios de correção disto. Vamos usar a mesma prova, critérios, e o que é que isto queria mostrar em concreto? Nós não temos falado, no caso das perguntas de escrita do grupo 1, não temos dito que elas são classificadas quanto ao conteúdo, e numa escala que, reparem, valoriza a tal resposta dicotómica, apresenta adequadamente 2 características do espaço escrito no poema, exemplificando cada uma delas com uma transcrição pertinente.
Depois, no terceiro escalão, já seria só 8 pontos. Apresenta adequadamente as características, mas apenas exemplifica uma delas. Bem, vejam como estas escalas condicionam o classificador. E depois, além destes 10 pontos que eram para o conteúdo, temos a parte de correção linguística, valia 6 pontos, este ano não pode ser assim, não pode ser 10 mais 6, ainda não sei dizer como é que será. Nestes 6 pontos, há uma boa parte, 4 pontos, ou havia uma boa parte, 4 pontos, que eram por desconto, ou seja, ia-se descontar aqueles 4 pontos o que tivessem de erros, valorizando mais, atenção, os erros de sintaxe e de pontuação, não é? Descontando mais, descontando um bocado menos os de ortografia, mas tudo é bastante descontado. A minha experiência é que nestes descontos é frequente os 4 pontos irem a zero. Há ainda 2 pontos ali que são para uma apreciação também da correção linguística. Mas aqui realmente é preciso ter em conta que o que está em causa é não haver muitas trapalhices de escrita. E pronto, para já. Depois eu devia também mostrar-lhes a grelha para correção da dissertação. Ela é mais ou menos neste estilo, só que é maior. Está dividida em género, formato textual, em tema e pertinência da informação e organização e coesão textuais. E depois também uma grande parte para descontos de correção linguística, que aqui é de 16 pontos, este ano se calhar até pode ser mais ainda, de 16 pontos, portanto, para ir retirando os erros. Quando uma pessoa que não faça erros, tem logo estes 16 pontos, erros, mas de todo o tipo, ortográfico, sintaxe, etc., tem logo estes 16 pontos garantidos. E depois aqueles 24 pontos, que serão talvez mais este ano, são repartidos por aquelas 3 escalas que eu lhes mostrei num instante. Bem, para já era isto que queria que vissem.